Imagina esse seguinte cenário: a seleção brasileira prestes a participar de uma competição grande, sem seu jogador mais midiático que vive cercado de polêmicas, amistosos preparatórios com atuações bem questionáveis e com um jogador meio inesperado surgindo como uma esperança de personalidade pelo menos. E essa história tá se repetindo porque eu não tô falando de hoje e sim da Copa América de 2019. Pra ser sincero, eu forcei um pouco essa comparação, até porque agora é Copa do Mundo e aquela Copa América é como disse o Vampeta, né? 0x0 com a Venezuela, 0x0 com o Paraguai, saindo nos pênaltis. E o Daniel Alves foi o melhor jogador da seleção. E o Cebolinha, que tá no Flamengo, foi o segundo craque. Foi decisivo. Olha a merda que foi essa Copa América. Na época, mesmo com os problemas, se fosse botar a seleção em comparação aos outros elencos do torneio que ia jogar, continuávamos sendo o grande favorito, diferente de agora, que o Brasil não tem um elenco formado, não tem um trabalho de tempos e fica bem marcado por um camisa 10 que não faz nada. Como ele, tem caras que por clube são leões e com a camisa amarela se tornam o completo oposto. Tá claro que a gente tá alguns passos atrás de outras seleções da Copa. Mas vamos esquecer isso e falar da última vez que a gente ganhou alguma coisa. Vamos relembrar o último título da seleção principal do Brasil. Hoje vamos ver como foi a Copa América de 2019. Vamos lá, tentar esquecer um pouco do Brasil de hoje e relembrar um pouco como foi o nosso último título, porque por mais que a gente espere que ganhe em 2026, pode ser que ele continue sendo o último por bastante tempo. E acho que pra isso a gente tem que se situar melhor naquela época, como vinha a seleção e como que era a situação da Copa América mesmo. Naquele momento não tinha nenhuma seleção tão forte. O Uruguai já com caras mais velhos e a Argentina ainda sem vencer nada com o Messi. Falando do Brasil, a gente veio de uma Copa com um final triste em 2018, mas o trabalho do Tite iria continuar. Pra você ver, vamos começar falando dos primeiros jogos daquele ano de 2019. Vambora. Antes disso, ressaltar que por mais uma vez, nosso principal jogador estava machucado na primeira data FIFA daquele ano. Então o Brasil vinha um pouco diferente para jogos contra o Panamá e contra a República Tcheca. Coutinho vinha numa má fase, o Brasil veio com uma escalação de alguns testes e no jogo do Panamá, um resultado horrível. O Brasil até fez um gol com o Paquetá, mas sofreu empate. Ou seja, empatamos com o Panamá. Por incrível que pareça, no outro jogo contra a República Tcheca, a gente tava indo pelo mesmo caminho, viu? Mas tudo muda quando o Tite resolve botar dois extremos para desequilibrar o jogo, sendo eles o Neres e o Cebolinha, que mudaram aquela partida e seriam muito importantes lá na frente. Resultado final, vitória por 3-1. Honestamente, a única coisa que eu lembro daquele dia é o Galvão tendo que se explicar que o melhor em campo eleito pelo público tinha sido o Kudela. Andrés Kudela. Estavam pensando que eu ia falar diferente, né? Enfim, vamos lá. O cenário era de uma Copa América no Brasil, que o Brasil tinha a obrigação de ganhar, e o Neymar estava envolvido em várias polêmicas, só que não dentro de campo. Isso porque a parada da Nájila estava pegando fogo na época. Algo que dominava a mídia, nem chegou a dar entrevista, divulgou print, foi uma crise institucional e midiática. O Neymar estava cercado por uma possível crise que poderia acabar com a sua carreira. No meio disso, tava lá o Brasil com a lista final, que teria dois amistosos contra Catar e Honduras ainda antes da Copa América. O que piora ainda mais pro Ney, que no primeiro amistoso sai lesionado. Ele chega, resolveu os problemas que tinha, sua inocência é decretada, mas foi um momento bem conturbado. Pera aí que eu não falei do jogo. O Brasil até vence por 2-0, porém pela primeira vez em muito tempo, a gente iria jogar um torneio grande sem o principal jogador. O que seria um teste muito importante até pra ver se ainda existia a Neymar dependência. Vencemos o segundo amistoso contra Honduras por 7-0, mas não dá pra considerar. O teste de verdade mesmo teria que acontecer com a pressão da torcida na Copa América. E se o Neymar não estaria, vamos relembrar como foi essa convocação. Tá na tela a lista completa dos jogadores. Muitos remanescentes da Copa de 2018, houve críticas a convocações de caras como Fernandinho e algumas novidades no setor da frente, tendo também a entrada de um William que foi bem criticada. Mas o Brasil estava pronto e esses seriam os caras que iam pra campo. O capitão e jogador que tinha ficado fora da Copa de 18 seria Daniel Alves e ele seria importantíssimo na campanha. Nosso grupo também era tranquilo, com Bolívia, Venezuela e Peru, e assim eram os outros grupos restantes daquela Copa América. Nada demais. Vale destacar que foram convidados do Japão e o Catar é meio aleatório, eu sei, mas eles estavam aqui. Enfim, como eu disse, o grupo do Brasil era bem tranquilo, mas já foi o suficiente para trazer várias críticas para essa seleção. Você vai notar durante o vídeo que o nível dessa Copa América é realmente muito baixo, e aqui o Tite estava começando o seu segundo ciclo com a seleção, então a obrigação de ganhar a Copa América era uma coisa séria, até porque era no Brasil e a gente era o melhor time. Mesmo assim, a gente não encantava. O primeiro jogo terminou em 3-0 na Bolívia, mas o resultado foi bem mentiroso. Teve até vídeo de torcedor dormindo durante o jogo no estádio. Já pensou o cara tá morto? De qualquer forma, ganhou. O Brasil do Tite às vezes tinha dia que não jogava bem e ganhava, então não dava pra criticar tanto. Quem fez o primeiro gol foi o Coutinho de pênalti e ele mesmo ampliou de cabeça 3 minutos depois. Só que uma grande notícia que começava a surgir naquela Copa América era o Cebolinha, que mais uma vez vindo do banco fez um baita golaço e cada vez mais parecia que mereceria mais oportunidades. Essa Copa América também foi uma das poucas sequências que o Firmino teve como titular da seleção brasileira e também tem outro detalhe, que foi a camisa branca. Se hoje a gente tem o Vai Brasa e a camisa mais encapetada,
passada, em 2019, a mudança foi voltar pra camisa lá dos primórdios pra ser a camisa 2. Voltamos pra branca e eu gostei bastante dessa aqui. Agora de volta pra Copa América. Se você imaginava que o Brasil ia jogar contra Bolívia, Venezuela e Peru, era pra ser um amasso nos 3, só que não foi o que aconteceu aqui. Já no segundo jogo contra a Venezuela, a gente foi lá e empatou. Na Fonte Nova, o Brasil teve 3 gols anulados, mas não é justificativa pra empatar com a Venezuela, né? Foram muitas vaias no estádio e a gente tinha que se provar. As manchetes traziam a história do time sem criatividade, que era dependente da personalidade de jogadores, como o Cebolinha, que tomou a posição. Indo um pouco para os outros grupos, do outro lado o Uruguai tinha começado até bem, com o Suárez pedindo mão do goleiro, e o Messi só tinha feito um gol, mas ainda era o Messi. Na terceira e última rodada a gente tinha pela frente o Peru, e aqui a gente jogou bola. Ficou mais fácil porque os caras ajudaram, mas teve gol do Casemiro, teve gol do Firmino virando o rosto, o novo titular Cebolinha, que ganhou sua vaga, fez um gol e foi muito bem, e no segundo tempo o capitão Daniel Alves marcou e o William fez esse golaço aí. Finalmente, de alguma forma, o Brasil convenceu. Nas quartas, o adversário seria o Paraguai, mas antes, vamos olhar para os nossos adversários. O Messi estava fazendo uma Copa América bem abaixo, mas nas oitavas ele e a Argentina conseguiram se classificar contra a Venezuela. Chile passou pela Colômbia nos pênaltis, enquanto o Uruguai também nos pênaltis caiu pro Peru. Ou seja, o caminho tava ficando bem tranquilo e basicamente só tinha a Argentina. Mesmo assim, contra o Paraguai, o Brasil conseguiu se complicar. Olha o nível dessa Copa América. Assim, era um jogo que até tinha um significado importante, porque faziam 12 anos que o Brasil não chegava a uma semifinal de Copa América, o que é até meio inacreditável. E a gente até caiu pro Paraguai nesse meio do caminho. Vale lembrar a grande disputa de pênaltis que o Brasil fez isolando várias. Então existia um fantasma aí. Óbvio que isso não justificava o jogo ser tão sofrido do jeito que foi. Contra uma dupla de zaga de futebol brasileiro, o Brasil no primeiro tempo pouco chegou. Uma partida bem ruim e truncada que merecia o 0 a 0 e assim fomos pro intervalo. No segundo tempo, os paraguaios ainda tiveram um expulso pra ajudar, mas não mudou nada. Com revisão do VAR, Balbuena foi fora aos 8 minutos. O Brasil até tentou criar, mas não fez nada de muito perigo pro gol do Gatito Fernandes. E o Gabriel Jesus perdeu um gol inacreditável, chegando à incrível marca naquele momento de 300 minutos sem marcar em jogos não amistosos pelo Brasil. Tava na cara que ia pros pênaltis e a gente ia cair nos pênaltis, até porque o Alisson não tem o melhor dos retrospectos. Mas nesse caso ele até salvou, tá? Pegou um pelo menos. Na Copa em 22 passou longe, mas aqui pegou o primeiro do Gustavo Gomes. O Firmino chegou a perder, mas Derlis Gonçalves bateu pra fora. Ou seja, foi só o Gabriel Jesus concluir pro Brasil voltar a uma semifinal de Copa América. E o adversário era a Argentina de Lionel Messi. Quem passasse dali teria a grande chance de ser campeão. Chegava a hora de saber se sem Neymar o Brasil tinha condições de vencer alguma coisa. A chamada do jogo seria Messi contra Cebolinha. Quem levaria melhor? E eu vou trazer os detalhes desse jogo que foi bem polêmico, mas antes disso eu vou parar aqui pra pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Decidi fazer esse vídeo porque, contando seleção principal, esse foi o nosso último título, e eu vou dizer que eu não sei quando vai ser o próximo, então já quero falar desse aqui. Me ajuda aí, deixa o like, e agora vamos voltar pro nosso adversário, que era a Argentina. Tamo em 2019, 2 anos depois, eles venceriam a gente na Copa América, chegariam à Copa e seriam campeões. E tinham até muitos jogadores que seriam parte do elenco campeão do mundo, mas naquele momento ainda era um time bem inconsistente, com o Messi bem desaparecido. Já era o Scaloni o técnico, mas ainda não existia, por exemplo, um Dibu Martínez no gol. Ou seja, não dava medo não. O nosso maior trauma era onde ia ser o jogo. Porque 5 anos antes, no Mineirão, a gente tinha tomado 7 a 1 e o confronto seria lá em Minas Gerais de novo. Corria o risco, mais uma vez, a gente passar vergonha em casa, mas não foi o caso não. Graças a Deus a gente passou aqui. Talvez um dos melhores jogos dessa Copa América, ou também um dos únicos que foram bons, mas aqui a gente passou bem pela Argentina. O lance do primeiro gol é bizarro. Primeiro tem uma caneta do Coutinho, depois ela sobra pro Daniel Alves, que faz uma jogadaça, chapela, e abre o jogo pro Firmino, que cruza na área, e gol de Gabriel Jesus. 1 a 0 nos hermanos de um cara que não tinha feito gol ainda. Importante destacar o Dani também. Ele não deveria ter ido pra Copa em 22, mas aqui ele tava jogando muito bem. E a gente criticava muito o Gabriel Jesus, mas foi numa jogada dele que saiu o segundo gol. Segundo tempo já, ele foi avançando com a bola e toca pro meio pro gol de Firmino. Era o segundo do Brasil. A gente estaria classificado à final, batendo bem o nosso maior adversário. Era uma chance grande de ganhar um título depois de algum tempo. Só que ainda tem 2 momentos emblemáticos pra lembrar. Primeiro, essa porrada do Arthur no Otamendi, que o VAR não viu, e outra reclamação de pênalti. Poderia ter sido diferente, mas outro lance que eu quero lembrar é a falta que o Messi bateu e o Alisson encaixou. Todo mundo no momento que ele pegou a bola esperava alguma coisa, só que foi uma defesa bem tranquila. E o Messi também, hein? Que Copa América péssima. Um gol nos 6 jogos que disputou. Só que, como o próprio argentino disse, aquele torneio foi uma vergonha realmente. Teve jogos péssimos, gramado que foi bem questionável e a arbitragem com momentos horríveis. Só que se for pensar no quesito atuação, ele também foi bem abaixo. Parecia que ele jamais conseguiria ser campeão com a camisa da Argentina.
Poderia não ser, mas enfim, a gente esperava na final o Chile, só que quem veio foi o Peru. Aí também ficou fácil, porque a gente já tinha goleado os caras, agora era só ganhar deles de novo. Os peruanos chegaram de forma totalmente inesperada, o goleiro foi muito bem e o Guerreiro foi muito importante. Contra o Brasil no Maracanã era meio demais pros caras, e todo mundo sabia disso. O título já tava meio que ganho. Só que aqui é interessante ver como foi a montagem desse elenco, porque antes da Copa América ninguém ia esperar que um cara do Grêmio seria o protagonista desse time. Fora outros caras, Arthur foi muito importante na conquista, Daniel Alves um líder e o Coutinho também não foi tão mal assim. Mas o grande personagem dessa decisão, que foi muito criticado, foi o Gabriel Jesus. Vamos agora entender o porquê, se liga. Primeiro gol do Brasil já acontece com 15 minutos do primeiro tempo, bola dele pro gol do Cebolinha, que assumia a artilharia da Copa América com 3 gols. Quantidade baixa, hein? Vamos combinar. Pela milésima vez na carreira, mão do Thiago Silva dentro da área, Paolo Guerreiro empatou, até que acontece os grandes momentos de Gabriel Jesus. Primeiro ele toma um amarelo no minuto 30, mas faz o gol antes do intervalo, coloca de novo o Brasil na frente e seria o grande herói pelo jogo contra a Argentina e agora por esse, mas aos 70 mais uma falta dele e expulsão no Maracanã. O Jesus ficou maluco, bateu no VAR, chorou muito no vestiário, só que não teria problema, o Brasil ainda venceria aquele jogo. Pra completar no minuto 90, Richarlison entrou e fez o gol decisivo. Se confundiu com o nome da própria família, mas aquele título era bem emblemático. Tite conquistava seu primeiro troféu com a seleção e o Brasil se sagraria campeão da Copa América. De novo, importante ressaltar que o nível dessa competição foi bem baixo. Já disse, o artilheiro foi o Cebolinha, que estava jogando no futebol brasileiro, e o craque eleito daquela competição foi o Daniel Alves, que realmente ele jogou bem, só que a gente tá falando de um lateral direito, só pra você ver o nível da competição. Fora que o Brasil não jogou bem em quase nenhuma partida e mesmo assim venceu. A Copa América hoje não tem tanta importância, mas por exemplo, se a gente tivesse ganhado em 21, a gente podia ter evitado um mal em 22, então é sempre importante ganhar. Dá pra relacionar muito com hoje? Sinceramente não, porque são cenários totalmente diferentes. Mas é engraçado ver que com todo esse tempo tem momentos que faltam personalidade e que o Neymar tá sempre envolvido em alguma coisa. Pode ser que dessa vez ele não vá pela questão física de novo. Com o Ancelotti em 2026 o Brasil ainda tá bastante perdido, falta muito pouco pra Copa e a expectativa é bem ruim. Mas vamos torcer que o Hexa venha e tome o posto de título mais recente da seleção. Até porque o último troféu que a gente ergueu já vão fazer 7 anos. A Copa América de 2019.